Olá, professor Cristiano, Pedagogia Concursos. Vamos resolver aqui as questões da VUNESP para professor de educação infantil. Vamos lá, então. Como eu falei anteriormente, né, a VUNESP prepara questões. A VUNESP prepara questões aí longas. Então, isso tudo para mexer o quê? Com o lado emocional da candidata. Então, vamos ler aqui essa questão, né, de concurso. Então, referente aqui ao BNCC. Vamos lá. Então, referente ao BNCC, segundo a Base Nacional Comum Curricular, na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar e participar, explorar e expressar-se e conhecer-se. É na interação com seus pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir e sentir. E vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista, conforme vivem suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar, na coletividade. Constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e simultaneamente identificando-se como seres individuais e sociais, ao mesmo tempo que participam das relações sociais e de cuidados pessoais às crianças. Então, vamos lá, é uma pergunta, né, aí do BNCC, claro, mas falando tudo de uma questão social, né, uma questão relacionada a Vygotsky, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar esse trecho aqui, que é na interação com os pares e adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, tá? Vamos ver o que está pedindo aqui essa questão longa, né? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que participam das relações sociais e de cuidados pessoais às crianças, vamos lá. A letra A, ela perdem a sua originalidade? Não, em nenhum momento, né? Mesmo com as interações, com experiências, elas não vão perder a sua originalidade, tá? A letra C, aprendem a desobedecer? Não. Com a interação, elas vão se tornando mais participativas, tá? Então, em nenhum momento, tá? Letra C aí, fora de cogitação. Letra D, tornam-se submissas aos adultos? Não, em nenhum momento, né? Essa criança, ela se torna submissa porque ela está interagindo, tá? Letra E, vamos lá, letra E. Tornam-se afetivamente dependentes? Não, também não. Então, aqui, né, nós temos pontos negativos, né, em cada alternativa, aí você já pode eliminando, né, nas alternativas. Então, elas perdem? Não, não perdem. Elas desobedecem? Não. Elas são submissas? São submissas? Também não. E elas se tornam dependentes? Não. A proposta, né, do BNCC é que a criança se torna o quê? Tenha autonomia, tá? Então, isso é importante. Se você souber aí a palavra-chave, né, você consegue responder esse tipo de questão. Então, no caso, a alternativa correta, né, no caso aqui é a letra B, tá? Letra B. Então, elas constroem a sua autonomia, tá? Constroem a sua autonomia aí, muito importante. Vamos lá para a questão 32, tá? 32 aí,
concurso da VUNESP aí, Piracicaba. Vamos lá. Segundo o autor aqui, Piaget, ao explicar a capacidade de adaptação dos organismos vivos ao meio ambiente, infere que a inteligência humana é sempre uma construção endógena, né, que são fatores internos, e de dados exógenos, né, que são fatores externos, provenientes da experiência. A questão da a inteligência é, consequentemente, uma adaptação ao meio externo, como toda adaptação biológica. Vale dizer, diante desse conceito, né, percebemos claramente a visão, né, a visão aí de Piaget. Então, qual a alternativa que completa, né? No caso, seria humanística, cognitivista, interacionista, tradicionalista ou comportamentalista? Qual seria? Então, qual seria? Vamos lá. Primeira coisa, Piaget, né? Ele é formado em biologia, né? Ele falou aqui de uma adaptação biológica. Então, o Piaget e Vygotsky não são estudos direto, experiências da escola, mas experiências com as crianças, tá? Importante aí mencionar isso, tá bom? Então, essas experiências aí foram com crianças. E vamos lá, a parte aqui importante, né, o conteúdo que nós podemos falar aqui é que a inteligência é, consequentemente, uma adaptação ao meio externo. Né? Então, o que seria essa inteligência? Né? Então, é um fator externo, sim, né? Ele é um fator externo. Só que o que acontece? O professor, ele é o mediador, né? O aluno é o aprendiz, o aluno é o protagonista. Só que acontece aí? Nós temos o quê? A aprendizagem e o conhecimento. Então, quando você absorve esse conhecimento, você fica mais inteligente, né? Então, através desses conhecimentos, você vai adquirindo essa inteligência. Então, é uma escala, né? É aprendizagem, conhecimento, e aí vem essa inteligência que é um dado externo, sim, tá? Então, qual a alternativa? É humanista? Não, não é humanista. É um dado, é um comportamentalismo? Não, também não. É tradicionalismo? Menos ainda, né? Então, muita gente ficaria o quê? Pelo cognitivismo, né? Pelo cognitivismo, a letra B, e a letra C, né? A letra C aí do nosso interacionismo. Então, vamos lá. Piaget e Vygotsky, os dois, apesar de terem ideias diferentes, mas o bem comum deles é a interação com a criança, tá? Tanto Vygotsky falando dessa interação com o ambiente social e natural, e o Vygotsky falando do seu cognitivismo, né? Que ele fala que tem os 4 estágios de desenvolvimento. Mas aí, nesse caso, como nós estamos falando da inteligência, né? No caso, é uma interação, porque o professor, ele é mediador. O professor que vai transmitir o seu conhecimento para o aluno, tá? Então, no caso aqui é a letra C, tá? O 32 é a letra C, é o interacionismo, tá? Interacionismo. Muita gente iria colocar a letra B, né? Que o examinador sempre coloca aí, induz ao erro, né? Vamos lá, vamos para o 33. De acordo com Marta Koll, né, para Vygotsky, há 2 pressupostos complementares e de natureza geral em sua teoria que delineiam uma posição básica a respeito do lugar do afetivo no ser humano. Primeiramente, uma perspectiva, né, declaramente monista.
Em segundo lugar, uma abordagem holística e sistêmica. Tanto o monismo como a abordagem globalizante buscam a pessoa como, né? No caso aí, a Marta Koll, né? Ela fala muito de Vygotsky, né? Uma das suas teorias, né? Uma das suas teorias foi em cima de Vygotsky, né? O seu trabalho aí na universidade foi em cima de Vygotsky. Então, vamos lá. Então, comentando aqui, né, a questão 33, vamos estar falando aqui. Vamos lá. É um quebra-cabeça a ser montado e formado por diversas peças dissociáveis, algumas cognitivas e outras afetivas, né? Cuidado, tá? No concurso público, apenas, somente, algumas, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa ela está errada, tá? Algumas cognitivas e outras afetivas. Vamos lá, vamos ler novamente a questão para você, tá bom? Então vamos lá. A Marta está falando que existe dois pressupostos complementares de natureza geral em sua teoria que delineiam, né, uma posição básica a respeito do lugar afetivo do ser humano. Né? Então está falando de uma posição básica de afetividade. Né? Quando a gente fala muito de afetividade, a gente fala do Alan. Né? Primeiramente, uma perspectiva declaradamente monista. Em segundo lugar, uma abordagem holística e sistêmica. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma abordagem sistêmica. Tanto o monismo como uma abordagem globalizante buscam a pessoa como, né? Ela busca como. Então, na verdade, ela busca como um todo, né? Que preencha isso e, portanto, por definição, não separam afetivo e cognitivo como dimensões isoláveis, tá? Então, aqui ela diz o quê? Que é um todo, né? É um todo e, portanto, por definição, não separam o afetivo e o cognitivo como dimensões isoláveis, tá? No caso aqui, não separam, tá? Cuidado, que aqui no caso tem dois teores negativos que eles acabam se complementando e se tornando positivo, né? Que diz o quê? Que eles não se separam o afetivo e o cognitivo, pois são dimensões isoláveis. Então, são dimensões, né, separadas, tá? Vamos ler as outras alternativas. Letra B. Ser constituído primeiramente por fatores cognitivos, sendo esses os responsáveis pela constituição afetiva, né? Então, o lado cognitivo, ele não está relacionado à afetividade, tá? A gente tem um exemplo disso, o autista, né? Não ele separa o cognitivo do afetivo. Então, por exemplo, um autista, ele é especialista naquele assunto, mas ele só fala daquilo, ele só faz aquilo, ele é um especialista. Um exemplo disso, que tem um autismo moderado leve, é o Messi, né? Então, por exemplo, ele é fenomenal no futebol, ele é especialista naquilo. Então, os autistas, né, têm que desenvolver essa capacidade, tem que desenvolver, despertar, né? Então, aqui no caso não está relacionado a uma questão de afetividade, tá? Vamos lá, letra C. O sistema global que se constitui dos aspectos, um sistema global que se constitui dos aspectos cognitivos e afetivos, mas os consideram dimensões isoladas, né? Dimensões isoladas aqui, mas os consideram dimensões isoladas, igual o último, né? Mas aqui está falando o quê? Que esse sistema global ele constitui os dois, né? A letra C ela é até parecida com E, né? Porque sempre o examinador coloca ali
duas alternativas parecidas, né, para a pessoa cair aí na pegadinha do examinador, né? Então, nós vamos analisar o C e o E, né? O C e o E. Vamos ler a letra D, questão da letra D. Vamos lá. Ser constituído primariamente por fatores afetivos, sendo que esses nada têm a ver com a formação cognitiva, né? No caso aqui, né? No caso, essa constituição primariamente por fatores afetivos, sendo que essa não tem nada a ver. Tem a ver sim, né? Esse lado afetivo, né? Ele desperta sim um pouco do lado cognitivo, tá? Desperta um pouco, né? Aí, no caso, essa alternativa D, né? Ela até parece também com a letra B. Então, é uma pergunta bem, né? Ela foi bem elaborada aí pelo examinador para gerar várias dúvidas nas candidatas, tá? Mas vamos lá, vamos estar comentando aqui, né? Vamos estar comentando o C e o E, tá? Vamos lá, ele diz o quê? Que todo, portanto, por definição, né? Por definição, eles não separam o afetivo e o cognitivo, né? Como dimensões isoláveis, né? No caso aqui, eles não separam. Então, tipo, os dois estão juntos, né? Como dimensões, aí vem, né? Como dimensões isoláveis, né? No caso aqui, esses isoláveis, né? No caso aqui, essas dimensões, né? Elas, nesse caso, ela está parecida com a C, né? O C ele diz o quê? Que é um sistema global que se constitui de aspectos cognitivos e afetivos, mas os consideram dimensões isoláveis. Então, essa questão, né, ela caberia a recurso, tá? Porque a letra C e a D, a C e a E, elas estão com sentido dúbio, né? Então, no caso aqui, a letra C e a letra E caberia a recurso, tá? Mas a letra correta aqui é a letra E, tá bom? Ok? Vamos lá. Existe também em concursos questões também que cabem recurso, né? Que são que não são tem uma dupla interpretação, né? Tem um sentido dúbio, tá? Então essa aqui seria uma delas, que as alternativas estão parecidas, ok? Existem também várias questões aí das bancas que cabem recurso, né? Essa seria uma delas. Vamos lá. A questão 34. A respeito da psicomotricidade no desenvolvimento da criança, né, Fonseca expressa que nascemos com uma relação inconclusa entre o corpo e o cérebro, que não tem vias de comunicação nem de interação. É o desenvolvimento da motricidade que vai propiciar essa comunicação estreita entre o centro e a periferia, né? A periferia. Uma vez que conquistada essa interação integrada do corpo e do cérebro, vão surgir novas propriedades, novas capacidades, novas funções de aprendizagem e de relações com o outro, por conseguinte de. Então vamos lá. É uma pergunta, né, uma pergunta bem elaborada da VUNESP, falando sobre o conceito dessa psicomotricidade, tá bom? Então, vamos lá. Vou estar falando aqui de novo, né? De novo, vamos lá. A respeito da psicomotricidade no desenvolvimento da criança,
né? Nós nascemos com uma relação inconclusa entre o corpo e o cérebro que não tem vias de comunicação nem de interação. Então, isso é quando nós nascemos, tá? Quando nós nascemos. Vamos lá. E o desenvolvimento da motricidade, que vai propiciar essa comunicação estreita entre o centro e a periferia. Uma vez conquistada essa interação integrativa do corpo e do cérebro, vão surgir novas propriedades. Sim, claro, claro que vai surgir essas novas propriedades, né? Questão até dos neurônios, né? Das novas capacidades, das novas funções de aprendizagem e de relações com o outro, e por conseguinte, né? Então, por conseguinte, o que vai acontecer, né? Vai ter o quê? Uma realização pessoal, letra E, né? Uma realização pessoal? Não, não é uma realização pessoal. Vamos lá. É uma reafirmação de pensamentos e ações positivas? Não, também não é uma reafirmação. Vai acontecer o quê? Uma concretização das expectativas individuais. Olha, vamos deixar essa aí de stand-by, né? Vamos lá. É uma assimilação de conteúdos escolares? Não, né? Nós estamos falando de crianças, né? Nós estamos falando de um estudo de um caso, tá? Então, não. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Uma apropriação, uma apropriação sócio-histórica, né? Então, a gente vai falando o quê? De Vygotsky, né? De uma apropriação social e histórica, né? Histórica. Então, essa criança vai absorvendo o quê? Os conteúdos, né? Vai absorvendo a aprendizagem, né? Vai absorvendo o quê? Os costumes, né? Dessa família, mas a criança também interage, né? Então, até tem um estudo de Piaget falando que você acredita quem é a pessoa mais egoísta? Aí muitos vão falar, é o marido, é a esposa, né? É o filho. Realmente, a pessoa mais egoísta que tem, sabe quem é no seu estudo de Piaget? É o bebê. O bebê, ele é muito egocêntrico, né? Por quê? Porque, na verdade, não são os pais que mandam. Quem manda é o neném, é a criança, né? Porque ele chora, a voz de comando dele é o choro, e os pais obedecem imediatamente, né? Quando um bebê chora, vai lá, dá mamadeira, vai lá, o bebê fez cocô na fralda, vai lá, o bebê está assado. Então, o meio de comunicação dele é o choro, e ele é atendido imediatamente, né? Então, no caso aqui, o 34 é a letra D, tá bom? Vamos lá. Questão 35. Opa, vamos lá. Uma pergunta aqui, de autora. A educação infantil, fundamentos e métodos, analisa que é forte influência na área da educação infantil de uma história higienista, de priorização de cuidados de saúde e de assistencialista, que ressalta o auxílio a populações de risco social, tem feito com que as propostas de creches e escolas, né? Então, vamos lá, é uma pergunta aí, né? É uma pergunta aí de uma história higienista, né? De cuidados, de auxílio, né? De população no risco social. Então, o que tem feito, né? Quais foram as propostas de creches em pré-escolas? O que foi feito aí sobre isso? Vamos lá. Então, na verdade, aí o que foi feito foi, né, que oscilem entre uma ênfase maior ou no cuidar ou no educar, apresentando dificuldades para integrar as duas tarefas, né? Então,
realmente é bem difícil, né? Nós integrarmos aí as duas tarefas. Mas, professor, quais são as duas tarefas aí? Então, vamos lá. A primeira, né, nós estamos falando do quê? De uma história higienista, né, da priorização de cuidados de saúde, né, e assistencialista que ressalta no auxílio da população de risco social. Então, o que, que a creche tem feito aí, a creche e a pré-escola, né? Então, ela está dando ênfase maior, né, no cuidar e no educar. Inclusive, é uma proposta, né, do MEC, né, tem uns assuntos aí tanto que cai nos concursos, que é esse cuidar, né, e educar, tá? Então, temos que ter o máximo de atenção, de cuidado, né, nesse cuidar e educar aí referente à educação infantil, tá bom? Vamos lá. Vamos ver as outras alternativas. A letra A, vincula-se obrigatoriamente as parcerias com as áreas da saúde para vacinação e prevenção da desnutrição infantil. Não, não é isso, tá? Não é bem isso, tá? É questão de vacinação, porque nós estamos falando de uma história higienista, né? Dos cuidados de saúde. Então, nós temos que trabalhar o quê? De forma preventiva, não é corretiva, tá? Uma forma aí preventiva. Que o nome já está falando, é cuidar e educar. Você tem que cuidar. Então, se você tem que cuidar, você tem que ser o quê? Proativo, né? Você tem que trabalhar não com corretivo, mas com preventivo, com prevenção, tá? Letra C, tendem a entregar as primeiras tendam a entregar as primeiras aos profissionais da saúde ou assistentes sociais, deixando apenas as segundas aos professores. Ao contrário, né? O professor ele é o quê? Ele é mediador, né? O professor ele é o mediador. O professor ele tem um conhecimento, o professor tem informação. Então, o conteúdo mais poderoso que existe hoje é o conhecimento, é a informação. Então, a escola, né, deveria ser o lugar, né, o lugar mais importante, porque nós iríamos trabalhar com a informação, com a educação, né? Se nós tivéssemos mais escolas, nós teríamos menos presídios, né? Mas aí não vou entrar nesse detalhe, nessa questão. Então, países do primeiro mundo, como Finlândia, como Noruega, como Estados Unidos, né, investem o que? Na educação, né? Então aqui não é letra C. Letra D. Cuidem prioritariamente de trocas de fraldas, banhos e mamadeiras para crianças de até 3 anos e de adaptação ao papel e lápis para os maiorzinhos. Não é uma prioridade trocas de fralda, banhos e mamadeiras com crianças até. Por que até 3 anos? Tem um limite? Se a pessoa tem 4 anos ou a criança tem 4 anos, não pode usar fralda, tem que ser 3 anos ali cronometrado, né? Não é isso. Seria uma das alternativas, né? O 35 seria uma das alternativas parecidas, né? Muita gente poderia colocar aí essa alternativa D, né? Então, cuidado para não cair na pegadinha do examinador, né? Então, sempre induz ao erro, né? Sempre. Então, não é letra D, não é, tá? Vamos lá, letra E. Mirem sempre as crianças das creches públicas como oriundas de famílias de baixa renda, supondo horizontes mais restritos para ela na etapa da pré-escola. Tá, tudo bem, eu concordo, né, dessa questão social, dessa questão econômica, né, as dificuldades, existe, né, muitas
famílias de classe baixa, né? Mas nada justifica a questão da higiene, tá? A questão de higiene não, a pobreza, a dificuldade não é desculpa para a pessoa ser porca, né? Tem muitas pessoas que eu conheço, né, que vivem com salário mínimo, mas são limpinhas, né? É importante assim, é pobre, mas é limpinho. Então, essa desculpa que a pessoa é de baixa renda, né, não cola, tá? Então, assim, a alternativa correta que eu falei aqui para vocês é a letra B, tá bom? Então, eu resolvi aqui uma série de questões VUNESP, enviem provas aqui, né, para o Pedagogia Concursos, né, cristiano, @ pedagogiaconcursos.com, que eu vou estar comentando aqui com vocês, tá bom? Então, clique se você gostou, clique aí no corações, clica no amei, tá bom? E deixa o seu comentário, que é muito importante, tá bom? Então, estaremos resolvendo mais questões de VUNESP e de outras bancas também.